Senhor me levou num texto de Lucas, capítulo 7 de Lucas, versículo 11 a 17, que é quando o Senhor ressuscita o filho da viúva de Naim. E eu queria pôr um tema nessa mensagem: cancela o funeral. Amém? Amém? Fala para você, cancela o funeral. Cancela a tristeza lá em casa. Cancela aquilo que veio para matar, roubar e destruir. Jesus está chegando. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler comigo Lucas 7, versículo 11 em diante. Ó, meus irmãos aqui, vocês podem fazer barulho quando a gente... Tá? Glória a Deus. Vamos junto. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da cidade, da porta da cidade, eis que ali, um homem morto era carregado para fora, filho único de uma mãe, que era viúva. Olha a condição dessa mulher. Ela é viúva e o único filho dela agora morreu. E uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam. E ele disse: jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou-o à sua mãe. E a todos sobreveio temor, e eles glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Amém? Que o Senhor possa tirar todo empecilho para que a mensagem chegue ao seu coração nessa noite. Que todo pensamento que não provém da graça, do trono de Deus, seja bloqueado hoje aqui. Que a atmosfera desse lugar possa estar sob o controle dos céus. E que mais uma vez, assim na terra como no céu. Amém? Capítulo 7 de Lucas, ele tem 4 histórias nesse capítulo. Quando Lucas vai narrar essa história, ele começa com o centurião de Cafarnaum. Você conhece essa história? A história do centurião de Cafarnaum, Jesus é provocado por um grupo de judeus, que aquele centurião precisava que Jesus fosse até a casa dele, para curar o seu servo. O grupo que provoca Jesus para fazer isso, defendeu que aquele homem era digno daquilo, porque ele era um bom homem, e ele amava a nação dos judeus, e até já tinha ajudado na sinagoga deles. Versículo 3, 4 e 5 vai falar disso, né? Vai falar que aquele homem é digno, porque ele amava a nação judaica e edificou uma sinagoga. Interessante observar que o centurião, no começo do capítulo 7, porque o capítulo 7 de Lucas, ele é uma narração contínua, não são histórias que foram soltas. Vai acontecendo, por isso que eu faço menção da primeira. Embora ele fosse romano, ele tinha um testemunho entre os judeus, por amar aquela nação. E quando ele ama aquela nação, ele atinge um princípio de Deus. Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Sem dúvida,
ao fazer isso, ele também atinge o princípio do amor. Mas o que chamou a atenção de Jesus não foi ele amar a nação dos judeus, foi a fé que ele tinha. O amor dele atraiu Jesus, porque alguém intercedeu por ele. Olha, o centurião está em um problema, ele é um homem do bem, ele é um homem que ama os judeus, ele já edificou uma sinagoga para nós, vai lá, mestre, e ajuda ele. Mas o que chama a atenção de Jesus é o versículo 8 e 9, que quando Jesus diz que iria até a sua casa, ele diz o seguinte: olha, não precisa, porque eu não sou digno disso. O que os homens achavam que ele era digno, já ele não achava. Eu não sou digno de que o Senhor vá na minha casa. Porém, eu sou um homem sob autoridade. Tenho soldados sob o meu comando. Diga um vai, ele vai, outro vem, ele vem. E se o Senhor disser uma palavra, basta, o meu servo vai ser curado. Quando Jesus ouviu isso, maravilhou-se dele, daquele homem. Volta para a multidão e diz: olha, nunca vi uma fé como essa em todo Israel. O que chama a atenção de Jesus é a fé dele. E aí a Bíblia nos mostra que Deus se move pela nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo que dele se aproxima precisa crer que, primeiro, ele existe, e que ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. O servo daquele centurião foi curado, pois sua fé em Jesus fez com que ele alcançasse o êxito. A fé do centurião de Cafarnaum estava firmada sobre um princípio de autoridade. E o que esse servo nos mostra, o que esse homem nos revela, é que ele reconheceu a autoridade de Jesus acima da dos homens. Porque ele sabe, o centurião de Cafarnaum, que uma autoridade, quando dá uma palavra, ela vai ser executada. Uma autoridade executiva, legislativa, judiciária, se ela der uma palavra, é um decreto, vai acontecer. Porém, a palavra de uma autoridade humana, ela está limitada à lei da física, à lei do espaço e ao tempo cronos, ao tempo linear, segundos, minutos, horas, dias, semanas e assim por diante. Só que aquele centurião, ele entende o seguinte: Jesus é maior que a lei do espaço. Jesus é maior que a lei da física. Jesus não está limitado ao cronos, ele vive sob uma outra dimensão. Ele é autoridade na terra, mas também nos céus. E quando ele dá uma palavra, a palavra dele não está limitada a isso que eu vejo. Quando ele diz, independente da distância, vai acontecer, porque ele é a autoridade, o Deus eterno, o El Elon, o Deus da eternidade, que era e é e sempre haverá de ser. Aquele homem não sentou em nenhuma sinagoga para aprender sobre isso, mas ele foi formado como centurião romano, fazendo continência para a autoridade, entendendo que quando uma manda vai ter que ir, e ele reconheceu isso. A palavra então dita, ela altera o cronos, é o kairos de Deus, é o tempo da oportunidade, é o tempo onde Deus se manifesta e as demais coisas têm que submeter a Ele. E aí, versículo 9 e 10 vai dizer: quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele. Diz que nunca viu uma fé como aquela. E ele retornando para casa, isso o Lucas está narrando,
os que havia sido, e retornando para casa os que haviam sido enviados, encontraram são o servo que estiver enfermo. Lucas, ele me dá a impressão, quando ele escreve isso, que aquele servo foi curado só pelo desejo de Jesus. Lucas, ele não diz que Jesus falou mais alguma coisa, ele acaba aqui, a passagem do centurião. É como se, quando o centurião manifesta a fé dele, Jesus se admira daquilo, dele saiu virtude e alcançou aquele servo. Para mim, seria suficiente. Eu acredito que Jesus pode, independente de liberar uma palavra, ele liberar um dínamo, liberar poder, e assim vai acontecer. A mulher do fluxo de sangue toca nele, ele não fala nada, mas ela é curada, porque dele saiu virtude. Mas Mateus, ele traz essa fotografia, e ele diz assim: então Jesus disse ao centurião: vá no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Jesus não precisou de um emissário, Jesus não precisou de assinar um papel, Jesus precisou apenas dizer: vai no caminho, e seja feito conforme a tua fé. E a palavra de Jeová Rafá encontrou o enfermo dentro da sua casa. A distância eu não sei qual era, mas o que eu sei é que quando o Deus da eternidade fala, as demais leis têm que submeter e entender. É Ele quem está falando e vamos ter que obedecer. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Hoje a palavra pode tornar matéria na nossa vida. Hoje é tudo que nós precisamos, é que a palavra liberada sobre nós se materialize nos nossos dias. Saindo dali, a Bíblia diz que Jesus foi à cidade chamada Naim. Naim fica a cerca de 50 quilômetros de Cafarnaum. Gastava-se naquele tempo de 1 a 2 dias, porque tinha montanhas, tinha lugares, vales para passar, então era uma viagem cansativa. Jesus termina esse episódio, a Bíblia vai dizer que ele, os seus discípulos e uma grande multidão o acompanhava para Naim. Naquele dia, Jesus tinha um compromisso em Naim. Jesus nunca sai de um lugar para outro sem saber o que ele vai fazer. Jesus, ele tem o tempo, só que o tempo de Jesus não é o nosso. Não é esse tempo que a gente está submetido. Ele sabe das coisas. O tempo Olã é o Olã, é o Deus da eternidade. Ele está acima do tempo. Quando Jesus libera uma palavra sobre o seu futuro, ele sabe exatamente o que vai acontecer até lá, mas ele já te vê no futuro. Por isso que ele acredita em você e libera uma palavra sobre você, sobre a minha vida, apesar dos nossos destroços. Porque ele não está te vendo hoje e agora, ele está te vendo lá na frente. Ele sabe que você vai prosperar, ele sabe que você vai dar fruto, e é por isso que ele acredita e libera. Então Jesus está indo agora para Naim. Naim é uma cidade, o significado dela é agradável, encantador, belo. 2 dias de viagem, com seus discípulos, com a multidão. Não era uma cidade famosa, não era. Na escritura talvez você não vai encontrar mais nenhum episódio sobre Naim. É só esse. Jesus está indo para lá. E aí, naquele lugar que é conhecido como um lugar agradável, estava desagradável aquele dia, Rodrigo. O lugar belo estava feio aquele dia, porque alguém morreu ali. Agora, para pensar comigo.
ninguém intercedeu por aquela viúva para Jesus. Não teve um grupo de judeu que chegou lá, Jesus, ou mandou uma mensagem lá em Naim, tem uma viúva que perdeu o filho agora, vai lá. Ninguém. Não está escrito em nenhum lugar que aquela viúva orou, que ela clamou. E uma viúva naquele tempo, ela era muito vulnerável. Tanto é que os apóstolos, na igreja primitiva, pedia para ter um olhar zeloso com os órfãos, com a viúva. A lei de Moisés também tinha. Porque a viúva, ela dependia, a mulher naquele tempo, ela dependia da provisão de um homem. E quando o homem faltava em casa, era muito problemático para ela. Agora ela tem um filho. O filho é a esperança do futuro. Agora o filho morre. E a Bíblia faz questão de mostrar uma viúva que perdeu seu único filho. Então o estado daquela mulher é problemático. E aí ninguém falou com Jesus sobre aquela mulher. Ninguém intercedeu. Mas naquele dia, Jesus foi até aquele lugar. Enquanto a multidão está saindo da cidade, chorando, lamentando, tem uma multidão chegando. Uma sai chorando. A que está chegando, ela experimentou 2 dias atrás um milagre. Ela experimentou a fé de um homem manifestar, Jesus liberar a palavra, um homem ser curado, e eles estão vindo até aquele lugar. Presta atenção aqui, a graça de Deus se manifesta apesar do nosso silêncio. Porque tem momento que a dor é grande, que falta palavras. Tem momento na nossa história que a gente não tem força para orar. Talvez ninguém saiba o que a pessoa está passando no íntimo da sua casa, porque ela também não tem nem coragem de contar. Então não tem nem quem está intercedendo por uma causa. Mas Jesus, Ele é o Deus misericordioso. Ele é o Deus que manifesta no tempo, apesar do meu clamor. A Bíblia não mostra se aquela mulher teve fé ou não teve fé. A Bíblia mostra um Deus que se compadeceu daquela mulher. E Ele sai de um lugar para encontrar com aquela mulher. Porque não tinha nada para Jesus fazer em Naim, a não ser encontrar com a viúva de Naim e trazer aquela mulher para a história, 2000 anos depois, mostrando assim: olha, a graça alcançou Naim, alcançou aquela viúva, porque eu sou um Deus misericordioso, apesar do seu silêncio. Porque não é merecimento, irmãos. Eu entendo que o centurião de Cafarnaum, eu admiro a fé daquele homem. Jesus se admirou disso. Mas do outro lado eu tenho uma viúva saindo da cidade dela chorando, com o único filho morto, que talvez não tinha mais o que falar. Jesus sabe, 2 dias antes, está morrendo o menino lá. Porque Ele é o Deus eterno. Eu vou revelar minha graça lá. Eu vou mostrar quem eu sou lá. Eu vou mostrar que apesar do silêncio deles, eu vou chegar lá. Nessa noite, Jesus talvez está querendo falar para alguém específico aqui. Apesar do seu silêncio, apesar da sua dor, apesar de você não falar mais, os meus olhos estão te vendo, e a minha graça, o meu amor, a minha misericórdia vai te alcançar nesses dias. Te prepara, cancela o funeral, porque Ele está chegando. Aleluia. Aí tem uma aplicação. Jesus, Ele é o dono do tempo.
Ele que estabelece os tempos. Ele não está preso no nosso relógio. Ele sabe exatamente a hora certa de chegar. Em Naim, ele chegou quando o funeral, o cortejo fúnebre estava saindo para enterrar o menino. Com Lázaro, ele esperou 4 dias. Mas o milagre aconteceu do mesmo jeito, porque ele não está sujeito se o morto é morto fresco ou se é morto de 4 dias. Ele é Deus. Ele não está sujeito se o problema já está instalado ou se o problema já está totalmente contaminado aí. Ele não está importando, isso não é o que impede ele. Deus não precisa acelerar a sua passada e nem diminuir a sua passada, pois o tempo dele é o Kairos. Há 3 tempos: Kairos, Aion e Olam. Deus se movimenta na eternidade, Ele está lá de ponta a ponta. Kairos é a oportunidade quando Deus se manifesta. O nosso é o Cronos, nós estamos aqui, ó. Relógio. Você está preocupado com a segunda-feira, você está preocupado daqui um pouquinho quando o despertador tocar. Jesus já está te vendo lá na frente. Enquanto aquela viúva contava suas horas de luto, tem um dia que meu filho morreu, 2 dias, já pensando como que vai ser o futuro dela, o dono do tempo entra em cena. Jesus chega. Ele representa o tempo da oportunidade, o momento da intervenção, o tempo certo, aonde Deus se manifesta e coloca em ordem a desordem. Tristeza saindo, a alegria chegando. O rei Ezequias, ele estava no auge do poder. O profeta Isaías recebe uma mensagem de Deus, fala: vai lá no rei, fala para ele pôr em ordem a casa dele, que o tempo dele acabou, vai morrer. O profeta Isaías foi lá, entrou no palácio, pediu permissão, falou: rei Ezequias, prepara a sua casa, põe em ordem a sua casa, porque seu tempo acabou, você vai morrer. A Bíblia diz que o rei Ezequias pôs o rosto na parede e chorou. Falou: Senhor, não faça isso. E ele fez uma oração contrita. O profeta Isaías está saindo do palácio, ele está no pátio do palácio. Deus fala com ele: Isaías, volta e diz ao rei Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos para a vida dele, porque eu ouvi o clamor dele, tive misericórdia dele. E diz para ele que eu vou dar um sinal para ele. O profeta Isaías voltou e falou: rei, foi revogado o decreto de Deus que punha fim na sua vida hoje. Deus está te dando 15 anos a mais. E Ele te falou para você pedir um sinal. O sinal é esse, rei. O relógio de Acás, ele pode avançar 10 graus à sombra dele, ou retroceder 10 graus. O rei falou assim: ora, retroceda. Deus foi lá e retrocedeu o relógio de Acás. Deus voltou o tempo. A Bíblia mostra que voltou 10 graus. O que era impossível acontecer, aconteceu. Era como se Deus estivesse falando assim para o rei Ezequias: Ezequias, assim como eu voltei o tempo para te dar um sinal, porque o que aconteceu, ele voltou o tempo, a sombra recuar 10 graus para trás. É isso que eu estou fazendo com o relógio da sua vida. Eu estou voltando o seu tempo para você ganhar mais 15 anos para frente. Deus não está se movimentando no seu relógio, irmão. Deus não está fazendo essa conta que você faz, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Deus não se movimenta aí. Deus é eterno. Em outras palavras, o que El Elan está falando é o seguinte: agindo eu, o seu relógio não impedirá. O
o seu tempo não vai impedir, porque eu sou o dono do tempo. Se eu precisar estender, eu estendo, recuar, eu recuo, para que se cumpra o meu propósito no seu viver. Irmãos, é isso. Deus não está nesse lugar que você pensa que Ele está. Nós somos apressados. Nós ajoelhamos, oramos, clamamos, desesperados, porque o relógio está contando. Mas Jesus está ali. Ele é desde a eternidade. Ele é um Deus paciente. Ele está te lapidando, me lapidando com os processos da vida. Ele está tirando a escória da prata, do ouro, para que a gente possa ser reluzente. Ele está nos provando no fogo, porque Ele conhece o material que somos feitos. E quando provado no fogo, o ouro sai melhor. O fogo, ele não veio para te destruir. As lutas e guerras, as provações e dores, elas não vieram para acabar com a sua vida. Mas ela é a psicologia dos céus, é Deus trabalhando em você, é Deus trabalhando em mim, é Deus nos amadurecendo, é Deus nos preparando, porque Ele nos conhece no futuro. E no futuro, meus irmãos, você vai ser bem melhor, eu vou ser bem melhor, porque quem começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la. Aí, irmãos, ao centurião foi revelado sobre o poder de Jesus. Ele reconhece a autoridade nos céus e na terra. E quando então ele reconhece e fala, basta uma palavra, ele reconhece o poder da palavra de uma autoridade. Quando Jesus vê aquela viúva saindo, a Bíblia disse que ele se compadeceu dela. Ele olhou para ela, teve misericórdia dela, se compadeceu dela e dá a ela uma palavra. Presta atenção nisso aqui. Ele dá uma palavra para ela. Vendo-a, o Senhor se compadece e disse, não chores. Agora, se Jesus tem autoridade e basta uma palavra, quando Jesus fala para essa viúva, não chores, e existindo uma razão dessa mulher chorar, a única forma dessa mulher parar de chorar é Jesus eliminar a raiz da amargura dela. Concorda comigo? Ora, o filho está ali, não chora. Como assim não chora? Como assim meu coração está dilacerado? Como que eu não vou chorar? A única forma é se a causa do meu choro for resolvida. Jesus dá uma palavra para ela, não chores. Se é o centurião de Cafarnaum acompanhando Jesus, aqui ele já estava soltando foguete. Aqui ele já estava, vai acontecer um milagre aqui hoje. Alguma coisa vai acontecer aqui, porque basta uma palavra e tudo vai mudar. A cena do crime aqui mudou, a cena do problema aqui mudou, porque Jesus falou, não chores. Mas ele não está lá, né, irmão? Nem todo mundo tem essa fé explosiva. Aí diz que Jesus para na frente do cortejo fúnebre. O que não podia, tá? Pela tradição judaica. Ele tinha que chorar junto com eles. Mas ele quebra ali o protocolo. Ele para na frente. Toca na esquife, toca no caixão do menino. E agora Jesus dá uma palavra. Jovem, digo-te. Estou te dando uma palavra agora para o morto. Ora, mas como que eu converso com o morto? Ele é o Deus da eternidade. Ele está acima dessa lei. Levanta-te. A Bíblia diz que o que estivera morto sentou e começou a falar. E Jesus entregou aquele menino para sua mãe. Aqui, ó. A causa foi removida. A tristeza
que estava te fazendo chorar, eu mudei. O pranto em alegria. Estamos de volta, menino. Só que começa com a revelação do centurião. Basta uma palavra. Jesus está movendo pela palavra, irmãos. Jesus está movendo pela palavra. E hoje nós temos a palavra aqui revelada. É impossível você não ouvir a voz de Deus se você não abrir essa palavra e meditar nela de noite. Existe aqui tesouros para a sua vida, tesouros para a sua casa, revelados aqui. Uma palavra de Jesus é um decreto. Não há quem possa deter o que ele fala. Eu quero aqui despertar a sua fé para a palavra. Isaías 55. Porque como cai a chuva, presta atenção nessa cena, como cai a chuva e a neve do céu, e não retorna naquela direção, ou seja, chove, a chuva volta para o céu? Não. Porém, molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come. Presta atenção. A chuva desceu, primeiro ela rega a terra, faz produzir e brotar, para que quando brotar, dá semente para o semeador e pão para o que come, vai alimentar alguém. Assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejei, e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Assim diz o Senhor. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, irmão. Sim, antes que houvesse dia, eu sou Ele, e não há quem possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem vai me impedir, diz o Senhor. Aí, irmão Jó, depois de ter sido moído, de ter sido processado no processador de Deus, ele reconhece Deus e diz assim: eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos, dos teus propósitos, dos teus pensamentos pode ser impedido, irmão. A partir daqui, você tem duas escolhas: ou assumir a postura do centurião e dizer: basta uma palavra, Senhor, basta um decreto hoje, Senhor, e tudo muda. Ou ainda continuar na dependência de um homem, de uma situação terrena. O problema é que quando eu fico nesse lugar de depender de alguém para me motivar, para me liberar algo, eu me assemelho àquele paralítico do tanque de Betesda. Tem 38 anos que ele está naquela condição. Quando Jesus vai lá no tanque de Betesda, por iniciativa própria, não foi o paralítico que chamou, ninguém chamou, Jesus foi lá, vira para ele e fala: você quer ser curado? Ele fala assim: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando as águas são agitadas, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele está falando com um homem perfeito, e ele falou: não tem homem. Infelizmente, tem crente que está nessa situação. Eu não tenho homem que fala comigo, eu não tenho amizade com alguém, eu não tenho a condição que o outro tem.
quando o varão perfeito, o homem perfeito já se revelou entre nós, foi liberado sobre nós uma vitória, uma bênção, uma vida abundante, e ainda tem gente buscando em homens o que só o Senhor pode dar. E quando vivemos nessa postura e nessa posição, nos assemelhamos às ondas do mar, que ora vai, ora vem, ora vai, ora vem. Aí Tiago vai dizer: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem assim é indeciso, é instável em seus caminhos. Mas hoje aqui Deus quer te lembrar quem você é. Ele quer lembrar quem nós somos e quer nos convidar mais uma vez a ir para o lugar de descanso, porque no seu descanso está a sua salvação. Ele quer lembrar você que você não precisa mais de uma, duas, três palavras. Você precisa de convicção e fé, acreditar que o que Ele falou vai se cumprir, acreditar que quem te falou é fiel, acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida. E aí eu já vou aterrissando e vou concluindo. Jesus toca na esquife, os que levavam param, e Ele diz àquele jovem: levanta-te. E o que estiver morto senta, começa a falar, Ele entrega para sua mãe. Aquela mulher foi alcançada pela graça, pela misericórdia de Deus. Esse dia entra na história, pois Jesus apareceu no contexto daquela mulher, na vida daquela mulher, na hora certa e no momento exato. Coincidência, irmãos? Não. Divina providência. Amém? Esse foi o primeiro milagre de ressurreição que Jesus fez. Mas essa história não começou em Naim. E eu te explico e concluo. Isaías 35. Fortalecei vós as mãos fracas e fortalecei os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm coração medroso: sejam fortes, não temam. Eis que o seu Deus virá com vingança, Deus com uma retribuição. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos desobstruídos. Então o homem aleijado saltará como cervo, a língua do mudo cantará, porque no ermo as águas surgirão e córregos no deserto. Isaías 61. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas aos pobres. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos que planteiam, para nomear aqueles que planteiam em Sião, para dar-lhe beleza em lugar de cinza, alegria no lugar de pranto, veste de louvor no lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Ele possa ser glorificado. Aí você vai falar assim: mas o que isso tem a ver? Essa profecia de Isaías aconteceu cerca de 730 anos antes de Jesus curar o servo do centurião, a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim ressuscitar. Antes dessa história vir a existir, Isaías tinha profetizado que o Messias viria, e quando ele chegasse, os que choram iam ter alegria, os olhos dos cegos seriam abertos, os pobres seriam pregado o evangelho para a libertação, o aleijado iria andar, porque esse era um dos seus atributos. Aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que aquele dia foi marcado na história, porque um dia uma palavra foi liberada, e essa palavra liberada vindo de Deus, ela não vai voltar como uma chuva, quando desce não volta,
ela vai cumprir aquilo que o Senhor planejou. Amém? Vem um temor sobre todos, eles glorificam a Deus dizendo: um grande profeta levantou entre nós, e Deus nos visitou. Este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região, e os discípulos de João, o Batista, relataram essas coisas para ele. O milagre, irmão, ele precisa apontar para Cristo. Quando Jesus visitar a sua casa com milagre, ele precisa apontar para Cristo. As pessoas têm que, ao ouvir seu testemunho, falar assim: o que Deus fez na vida daquele homem, daquela mulher. E isso precisa reverberar. Outras pessoas precisam entender que Jesus faz. Não esconda o que Jesus fez na sua vida, não. Tem coisas que Jesus já fez na sua vida que você deveria estar contando, testemunhando para um, para outro, para alimentar a sua fé, para te despertar novamente, entender que quem fez ontem também faz hoje, que quem faz hoje também pode fazer amanhã. Mas aí os discípulos de João Batista foram lá, ficaram sabendo que Jesus tinha ressuscitado. E João estava preso, e eles foram lá, contaram para João. E João chama 2 dos seus discípulos e envia a Jesus dizendo: és tu o que deveria vir? Ou devemos aguardar por outro? Chegando eles para Jesus, eles fazem essa pergunta para Jesus. Jesus é maravilhoso. A resposta de Jesus foi essa, Lucas 7:21. E na mesma hora, ele curou a muitos de suas enfermidades, e males, e espíritos malignos. E a muitos que eram cegos, ele deu visão. Depois que Jesus libera poder, libera milagre, ele volta, vem cá, discípulos de João Batista, vai lá para João, ide e anunciai a João as coisas que ouviste e que vedes, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Ele está falando do filho único da viúva de Naim, porque eles ficaram sabendo e foram lá falar para João: os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho, e abençoado, homens, é aquele que não se ofender em mim. Eu não sei você, mas quando eu ouço isso e eu entendo essa visão da palavra, eu me alegro no Senhor, porque eu sei que todas as promessas liberadas sobre a minha vida, elas estão seguras, guardadas, e no tempo apropriado irão se cumprir, porque quem nos prometeu não mente. Glória a Deus por isso. Você pode glorificar a Deus por isso por uns minutos. Você pode celebrar Cristo ainda antes de receber a sua vitória. Jesus é a autoridade dos céus e é a autoridade na terra. Ele é soberano. E agora eu vou concluindo aqui. Se a turma do louvor quiser já vir para a gente terminar aqui louvando a Deus. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra por teu grande poder e com teu braço estendido, e não há nada difícil demais para ti. Irmãos, repete aí para você: eu creio que para o meu Deus não há nada difícil, não há nada impossível, porque Ele é Deus. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer.
Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa por minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Ei, escuta aqui. Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem prescrute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido, e para aquele que não tem nenhum vigor, Ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os jovens homens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águia. Eles correrão e não se cansarão. Eles caminharão e não desfalecerão. O Senhor ajuda Israel. Ponha de pé comigo, igreja. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Irmãos, Charles Spurgeon vai dizer: aquele que conta as estrelas e a chama pelo nome, não corre o risco de esquecer dos seus filhos. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu da sua causa. O Senhor está neste lugar. O Senhor está aqui. Adore o Senhor por um instante, enquanto Priscila, Alain e a turma do louvor canta. O Senhor está operando nesse lugar. A palavra já foi liberada. Deixa ela se materializar na sua casa. Ah, Senhor, vem neste lugar. O Senhor está neste lugar porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Receba o Senhor aí, irmão. Celebre a Ele. Glorifica a Ele. Você conhece esse Deus. Você sabe quem Ele é. Aleluia, vem, Senhor. Adora o Senhor. Ó Senhor, te louvarei. Louve ao Senhor. Pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me cansarei. Adore ao Jesus nessa noite. Ouça a voz dele falar com você. Posso ouvir a tua voz. Ela é mais doce. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva, aleluia, e me leva até o céu. Oh, Jesus, já vi fogo e terremoto. Você conhece esse Deus, irmão? Celebra Ele. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a voz dele, a palavra dele, irmão, mas tua voz me acalmou. Ele dá ordem, irmão, Ele é soberano. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Segurança. Eu me sinto tão seguro na tua presença, Senhor. no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz.
para você. E por hoje vai ser a última palavra para você caminhar. Porque você já tem a palavra. Eu quero te convidar a vir aqui na frente que nós vamos orar junto. Então quem é para você essa palavra, eu quero te convidar para vir aqui. Que nós vamos orar junto e nós vamos encerrar aqui em oração. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, Só parece, irmãos. aquilo que parecia não ter saída, Oh, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. meus irmãos, eu quero orar com você. E eu quero liberar sobre nós essa noite. É a última vez que nós vamos fazer isso. Não é a última vez que nós vamos nos render a Cristo. Mas você tem uma palavra, irmão. E é sobre essa palavra que você tem que caminhar a partir de hoje. Tem dias que a gente não vai enxergar. Tem dia que a gente não vê. Tem dia que o que a gente vê é diferente da palavra que foi liberada sobre nós. Mas é aí que você tem que lembrar do centurião. E falar para você: ei, Daniel, basta uma palavra, já foi dita. Não para. Deus te permitiu ir. Deus te permitiu avançar. E nada vai te parar. Ei, homem, mulher, não para. A palavra já foi liberada sobre a sua casa. A palavra já foi liberada sobre os seus dias. E quem prometeu é fiel. E agora nós precisamos de convicção. Ei, não precisa mais ficar repetindo para o Senhor. Ele sabe. Apesar da viúva de Naim não ter falado nada, ele chegou lá no dia certo, na hora exata. O Senhor vai aparecer lá na sua casa, na sua família, no meio dos seus, na sua causa, na hora certa, no tempo exato, porque Ele não está limitado no seu relógio. Ele se movimenta em outro tempo. Ele é o Deus da eternidade. Mas quando Ele fala, Ele é fiel. Ele vai cumprir. Senhor, diante de Ti, nós estamos aqui reunidos, Pai. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. E queremos declarar aqui para que os céus ouçam. Nós confiamos na Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, quando apesar de termos a Tua palavra, fraquejarmos, entrarmos num estado de medo tão grande, Senhor, que a ansiedade, a angústia começa a tomar conta de nós. Perdoa-nos, Deus, quando achamos que não tem mais jeito, porque não temos vendo o resultado que precisamos. Senhor, perdoa quando nós corremos de um lado para o outro e esquecemos de voltar para a Tua palavra. Mas hoje aqui, Senhor, ainda que se não tivéssemos uma palavra liberada para esse tempo, eu tomo emprestada as palavras de Isaías e me coloco na condição de ser transformado o meu pranto de tristeza em júbilo de alegria, as vestes de tristeza em vestes de alegria, porque o Senhor se revelou a nós, e nós podemos caminhar sob a Tua palavra. Senhor, visita cada família que está aqui hoje. Visita cada família que está aqui hoje, Senhor. Visita cada mulher, cada homem, Senhor, aqui hoje. E vai liberando virtude sobre eles, Pai. Vai liberando poder sobre eles, meu Deus. Vai visitando a família deles, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai chegando com a divina providência e provisão sobre eles, meu Senhor.
Senhor, vai visitando, vai despertando cada um aqui no propósito para qual o Senhor chamou, meu Pai. Senhor, Tu és o Deus da provisão. O Senhor jamais falhou, jamais faltou, Senhor. Ser com Teus filhos nessa noite, Pai. Senhor, a obra que o Senhor começou na vida dos Teus filhos, Pai, aperfeiçoa, Senhor, hoje. Cumpra hoje, Senhor, aquilo que o Senhor começou sobre eles, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai visitando, Senhor, cada homem, cada mulher. Vai visitando, Senhor, em nome de Jesus, as famílias que aqui estão sendo representadas, que estão vindo à frente, Senhor. Senhor, vai entrando, ó Pai, na causa da dor, e vai tirando, vai eliminando, Senhor, e vai trazendo vitória para o Teu povo, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai visitando a geração dos Teus filhos, Senhor, e alcançando onde estiverem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos hoje a Tua palavra, que já foi liberada, que já foi decretada, Senhor, sobre eles, ó Pai. Porque em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Em Ti, Senhor, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor é quem nos fortalece. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração, certo? Que podemos avançar sob a Tua palavra. Adore ao Senhor. Só parecia aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Somos milagre, estou